Olá, caros colegas. Hoje vamos avançar no nosso curso de concreto armado, entrando no tópico de flexão simples. E na atividade de hoje estaremos trabalhando com os conceitos necessários à aplicação da flexão simples, ou seja, é um capítulo de introdução ao processo de dimensionamento e detalhamento de elementos solicitados à flexão. O que nós vamos ter então nessa introdução? A análise da flexão pura e flexão simples, para nós entendermos, né, da onde veio o critério da flexão simples. Uma análise do comportamento das vigas à medida que se aumente os carregamentos. As bases para o dimensionamento das seções transversais solicitadas à flexão simples, né? E os domínios de dimensionamento para a flexão simples. Então são esses os tópicos que vamos estar. Bom, no estudo da flexão das vigas, o modelo clássico de ensaio e análise das vigas é descrito através de uma viga biapoiada com duas cargas concentradas equidistantes da extremidade, chamado de ensaio de Stuttgart, onde há uma característica importante na formação dos diagramas de estado interno e que viabilizam a análise da condição perfeita de flexão, o que nós tratamos então de flexão pura. Então, quando nós temos essas duas cargas concentradas, onde o peso próprio é desprezível, né, nós teríamos uma reação de apoio com o mesmo valor da carga P, né, para as duas extremidades, onde o cortante então vai ser o valor do próprio P. Na parte central nós vamos ter um cortante igual a zero, e no outro lado um cortante com sinal contrário também com valor de P. E o nosso diagrama de momentos fletores, né, depende dessa reação P vezes a distância até o ponto da aplicação da carga. Então, se nós tivermos aqui uma distância A da extremidade até a carga, o valor do momento será P vezes A. E a característica que nós temos nessa viga, né, que é análise de ensaios, né, para avaliação da flexão simples, é exatamente essa condição central aqui representada. Há momento fletor, mas não há esforço cortante. Isto é, há apenas o esforço de flexão atuando entre estas duas cargas. Isto nos caracteriza, então, um trecho de flexão pura, onde nós podemos tratar, então, o efeito da flexão sem outras componentes de esforços, sejam eles os esforços cortantes ou os esforços longitudinais. Do ponto de vista, né, de distribuição das tensões internas, representadas aqui com linhas de tensões iguais, né, isotensões, nós estaríamos observando aqui nesta parte central que as linhas de tração estariam dispostas de modo paralelo, né, nesta região, e as de compressão na parte superior, permitindo então tratar de maneira adequada esta região. Toda vez que nós temos a presença do esforço cortante, ele vai provocar mudanças, né, na distribuição dessas linhas por esse efeito combinado, né, que seria o efeito do cisalhamento na flexão, que nós, claro, quando estudarmos o esforço cortante atuando nas vigas, nós vamos ter que pensar daí sim nesse efeito composto, né? Não existe o cisalhamento puro nesse caso de vigas, nós vamos estudar daí cisalhamento na flexão. Então, baseado nesta viga, é que são feitos os estudos do comportamento à flexão simples, exatamente por esta característica demonstrada na viga. Para vocês terem ideia, né, desta condição aqui representada, talvez alguns de vocês tenham visto isso nos estudos de resistência dos materiais também, existe uma possibilidade da análise das tensões internas, né, através da fotoelasticidade. Então aqui nós temos um pequeno corpo de prova de acrílico, né, onde são fixados as extremidades dessa pequena viguinha aqui, né, representativa, uma amostra, né, e são aplicadas aqui as duas cargas.
Nós vamos observar então aqui onde há a aplicação das cargas, a formação de tensões, né, com essas linhas coloridas que se desenvolvem à medida que nós aplicamos esses esforços. E sobre a ação da luz, nós conseguimos observar então essas tensões. E aqui na parte inferior, nós vemos exatamente o que está representado naquele diagrama anterior ali, com região tracionada e região comprimida. Então, esta fase interna representa o intervalo da nossa flexão pura e o tratamento da flexão simples. Claro, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem conversar sobre as questões de fotoelasticidade, depois na aula que nós discutimos esse assunto, nós podemos tratar também sobre a fotoelasticidade. Tratando-se então das vigas, né, o que nós vamos ter é uma distribuição de tensões em geral, e estas condições que nós buscamos então, né, de tensões paralelas, estão descritas nessa região central. Como nós comentamos, nas regiões das extremidades, em virtude da presença do cortante, as nossas tensões principais acabam ficando inclinadas. E aí o nosso interesse, né, no entendimento do comportamento da flexão ficaria afetado. Só para ilustrar de uma forma do ponto de vista, né, do estado plano de tensões, que também é estudado na resistência dos materiais. Pensando agora no comportamento das vigas, né, à medida que ela sofre um acréscimo de carga, nós vamos observar que ela tem alguns estágios do carregamento. Então, para essa viga estudada no ensaio de Stuttgart, nós vamos ter um carregamento progressivo, né? E com esse carregamento o comportamento da viga vai se alterando. Então, esquematicamente aqui nós teríamos, né, a representação da viga com uma seção retangular, com esse tipo de esforço atuante, né, da flexão que nós vimos, tração na parte inferior, compressão na parte superior, e teríamos, claro, um diagrama para um modelo ideal, com tensões proporcionais às deformações. E no estado limite último, com as tensões variando com as deformações, né? Porém não de modo linear, como no caso indicado aqui na seção A para a seção B, né? Estas regiões onde nós vamos encontrar parte fissurada ou não fissurada caracterizam o que nós chamamos de estádio, né? Então, o estádio 1 caracteriza as seções sem fissuras, com comportamento não fissurado. E o estádio 2 caracteriza as regiões onde há fissuração. Naturalmente que no limite de resistência do nosso elemento estrutural solicitado à flexão, a ocorrência, né, das fissuras será ampliada e nós teremos quase toda a região da viga passando para o estádio 2, né? Então, a partir destas condições é que nós vamos entender o comportamento da nossa viga passando nestas fases. Então, a nossa primeira fase de carregamento, nós teríamos uma carga P ali indicada, menor que P1, até o limite do qual a tensão de tração na fibra inferior do concreto ainda não ultrapassa a resistência do concreto à tração, ou seja, a seção está íntegra, não há fissuras. Neste caso, né, a viga tem um comportamento elástico, isto é, as tensões são proporcionais às deformações e lineares. Então, o comportamento elástico é caracterizado exatamente por isso. A viga não tem fissuras, então ela está no que nós chamamos ali de estádio 1, em toda a sua região. E a carga P1, né, seria exatamente o limite onde iniciaria a fissuração. A partir daí, nós podemos, claro, analisar a seção transversal do ponto de vista de momentos aplicados, né? Então, o momento atuante gera uma solicitação de compressão, uma solicitação de tração, né, que é equilibrada na parte superior pelo concreto e na parte inferior, a princípio pelo concreto e alguma contribuição da armadura. Mas como o concreto está efetivo aqui, né, o grande equilíbrio é dado pelo próprio concreto. Naturalmente, tudo isso analisando-se as tensões desenvolvidas proporcionais às deformações
seguindo o raciocínio que nós aprendemos lá na resistência dos materiais, que vocês devem lembrar, né? No estudo das vigas, claro, não eram vigas de concreto armado, mas seguiam este modelo de análise, né? Então, resumindo, né, a viga não tem fissuras, os materiais têm comportamento elástico linear, né, e a viga se comporta de acordo com o que nós vimos na resistência dos materiais. Aumentando o carregamento acima do valor de P1, mas não chegando ao limite da viga, né, da resistência da viga, o que começa a acontecer é a ampliação das fissuras nessa parte central. Esse intervalo de ocorrência das fissuras, né, vai identificar o estádio 2. As regiões que não estão fissuradas permanecem no estádio 1. Essa fase de carregamento 2, ela tem um comportamento muito próximo do elástico. Não poderíamos dizer que é um elástico perfeito, mas ela pode ser tratada ainda assim. Parte do concreto ainda está resistindo à tração, mas aqui já é necessário que o aço, né, garanta o equilíbrio na parte inferior, compensando a deficiência das regiões fissuradas do concreto. A carga P2, né, ultrapassou o limite de fissuração. Neste caso, as fissuras decorrentes devem ser controladas. Então, nesse intervalo de carregamento é onde nós controlamos os comportamentos de estado limite de serviço, tanto para a abertura de fissuras, que nós já conhecemos lá em relação ao estudo de tração simples, quanto ao estudo dos deslocamentos, que é um outro estado limite de serviço que deve ser atendido no caso dos elementos fletidos, né? Então, o tirante era o LSW exclusivamente. No caso dos elementos fletidos, nós vamos ter, além, né, do ELSW, a necessidade também de atender a análise da verificação do deslocamento dessa viga. Então, há um estado limite de serviço específico para análise de deslocamentos. Na seção, a viga apresenta fissuras, né, em parte dela. O concreto tem comportamento elástico linear à compressão, então nós podemos tratá-lo com um diagrama mais simples do que aquele do estado limite último. E naturalmente nós vamos usar aqui tensões proporcionais às deformações. E teríamos, né, naturalmente, a possibilidade de considerar um pouco de contribuição dessa região mínima aqui de concreto ainda tracionado. Dependemos, nesse caso, também da resistência do aço para a manutenção do equilíbrio. E chegamos à fase 3 de carregamento, correspondente ao estado limite último. Neste caso, né, a nossa viga vai estar totalmente fissurada, as fissuras vão avançando, né, além da parte central, mas naturalmente as maiores aberturas de fissuras estarão na parte central. E neste caso a viga vai atingir, né, o limite do ruína ou ruptura. Claro, em projeto nós trabalhamos com estado limite último de projeto, né? Então são os valores limites utilizados para os materiais, porém com coeficientes de minoração de suas resistências, né? Se nós tirarmos esses coeficientes que minoram a resistência e utilizarmos os valores efetivos das resistências dos materiais, nós estaremos avaliando o estado limite de ruína efetivo, né? Então a viga vai ter fissuração por tensões de tração, a flexão e possivelmente cisalhamento. Claro, se há um melhor tratamento da viga às questões de cisalhamento ou do efeito do cortante, né, naturalmente que as fissuras relacionadas ao cisalhamento serão menores, né, enquanto as de flexão serão maiores. E naturalmente, se for uma viga com deficiência a resistência ao cisalhamento, né, ela pode ter impactos maiores em relação a isso. Então, num ensaio, né, que se faz de vigas nesse modelo, toma-se o cuidado, né, que a resistência seja bem superior ao cisalhamento em relação à flexão para que se tenha, né, a resposta correta da viga ao longo do procedimento de carga. Como é que pode ser a ruptura dessa viga do ponto de vista, né, de estado limite de ruína?
pode ocorrer o esmagamento do concreto por compressão, ou seja, vamos superar a resistência do concreto à compressão, ou pode ocorrer o escoamento da armadura de aço por tração, a armadura inferior. Esse escoamento caracteriza atingir-se os limites, né, de carga em que, para a carga mantida, né, e tensão constante, as deformações no aço serão grandes e contínuas até ultrapassar o limite da deformação específica, limite de projeto, o 10 por mil. Claro que nós sabemos que o aço permite maiores deformações, como nós vimos no estudo dos materiais, mas não seria compatível, né, as grandes aberturas de fissuras que estariam, né, ocorrendo nessa viga. Ao mesmo tempo, né, nós sabemos que após atingir esse limite do escoamento, a tendência é haver um pequeno rearranjo ali de resistência do aço, porém já se chega ao limite, né? Então essa é a situação que é observada. O que nós vamos notar também, né, é que o diagrama tensão-deformação no concreto passa a ser um diagrama próximo àqueles que nós estudamos. E do ponto de vista da NBR 6118, o uso do diagrama parábola-retângulo seria o suficiente para representá-lo. Na região tracionada, apesar de nós entendermos, né, que o concreto pode contribuir com um pequeno valor, mas esse valor é tão pequeno que, na hora de se fazer a análise do equilíbrio na seção transversal, nós desprezamos essa contribuição no estado limite último. Então, para esta condição representativa, a viga não vai apresentar fissuras, né, e uma grande quantidade de fissuras. O concreto comprimido apresentará plastificação, ou seja, não é mais um diagrama linear, né, é um diagrama de material elastoplástico, atendendo, né, a condição típica da parábola retângulo. Aqui, claro, ficou um pouquinho disforme aqui o nosso diagrama, né, mas o diagrama que estaria equivalente aqui em relação à linha neutra é o diagrama do concreto que nós conhecemos, né? Ou seja, ele sai de zero, chega a deformação de 0,2 por mil, ou 0,2% ou 2 por mil, né? E depois vem o trecho com ordenadas constantes. Para nós termos ideia, né, do que acontece na fase final de ruptura de uma viga, né? Aqui é a representação para um carregamento pontual ali, né, onde aparecem grandes fissuras na parte central, mas eventualmente, né, podem surgir outras fissuras daí dentro do limite, também de cisalhamento para o estado limite último, né. Essa parte de fissuração do estado limite último de cisalhamento, nós vamos estudar em outro capítulo, que estará relacionado à análise das condições necessárias para o uso de estribos, né? A quantidade de estribos que nós devemos utilizar para compensar essas deficiências. Ainda em relação ao comportamento das vigas, é possível caracterizar, né, a evolução dos esforços atuantes ou dos momentos fletores nas vigas, tanto faz, né? Você poderia fazer um diagrama P vezes deformação, ou momento vezes deformação, e neste caso, né, a deformação aqui pode ser tratado como uma deformação específica, o deslocamento ou a curvatura, né? Então esse 1 sobre R é o tratamento da curvatura da nossa viga para a ação dos carregamentos. Então nós vamos observar aqui do estádio 1, estádio totalmente linear, né? Chegamos a um ponto aqui onde há um momento chamado de R. Lembram do índice R que nós usamos, né, para a área crítica de fissuração no tirante? Então aqui também é usado o índice R para representar o instante da formação de fissuras. Observem que o diagrama muda, né, rapidamente quando a seção fissura. Isso acontece por quê? Na fissuração, nós estamos mudando as propriedades geométricas da seção transversal. Se nós temos uma seção íntegra, né, a nossa inércia da seção retangular seria o BH ao cubo sobre 12. Agora, se nós
perdemos, né, uma parte da seção que estará fissurada, não terá continuidade, a altura não será mais o h, será um valor menor que h. Então, o valor da inércia se reduz e proporcionalmente ao cubo, portanto, afetando diretamente um outro ente que nós estudamos, que é o deslocamento ou a rotação. Lembrando lá, por exemplo, né, de flecha para vigas com carga distribuída, né, o 5 QL a quarta sobre 384 I, né? Então, a inércia está embaixo. Se nós reduzimos a inércia, aumentamos o deslocamento ou a rotação. Dessa forma, né, nós vamos observar que depois da fissuração, a viga começa a deformar rapidamente, né? Ou seja, a evolução das deformações são muito maiores do que essa fase inicial do estágio 1. Ocorre, claro, aqui a formação de fissuras. Num ponto intermediário há uma estabilização da fissuração, né? Então elas vão se colocando de modo mais proporcional. E dentro de todo esse intervalo nós temos o que nós chamamos de estágio 2, até o ponto que nós iniciamos a plastificação do concreto. E daí o diagrama, né, do concreto começa a se aproximar daquele diagrama plastificado que nós usamos para o estado limite último, né? Então, é o regime plástico ou elastoplástico que define o estágio 3 até o limite da ruína, onde nós vamos ter o momento último, né? Então, simplificadamente, nós podemos dizer que o estágio 1 e 2 correspondem a situações de serviço, quando atuam as ações normais de utilização. São as cargas do dia a dia, né, que podem de repente ser superadas em parte, que vão provocar fissuras, ou seja, nós já vimos isso no início do nosso estudo, que a seção pode estar fissurada, porém, claro, essa fissura deve estar dentro de limites aceitáveis. E essa é a situação que nós temos, então, como utilização normal. Já o estágio 3, ele corresponde à fase próxima à ruína da peça, né? O estado limite último, onde, né, nós estamos trabalhando com as ações majoradas e com as resistências minoradas, pensando em estado limite de projeto. E que só ocorre nas situações extremas, né, previstas com probabilidade, como nós estudamos no capítulo de estados limites de projeto. Bom, vamos pensar nas bases agora para o dimensionamento. Quando eu vou analisar uma seção de concreto retangular, que é o que nós estamos tomando como referência no momento, mas depois nós vamos ampliar aí para seções T e outras composições, né? Quando eu falo em dimensionamento, basicamente o que nós temos? Dados os esforços solicitantes, pede-se para determinar as dimensões da seção transversal, então a base ou a altura, né, que nós precisamos, se a viga for retangular, ou se for uma laje, né, determinar a sua espessura, e calcular a área de aço necessária, né? Então é o AS que nós precisaríamos determinar para a nossa viga. A outra situação que pode ocorrer corresponde à verificação de segurança. Então, dadas as dimensões da seção e armadura existente, nós precisamos determinar a capacidade da seção à flexão. Então, eu quero saber quanto ela resiste. Ou quero saber a segurança dessa seção para uma determinada carga atuante. Então, nós vamos comparar solicitação com resistência. Quanto ela resiste, né, e quanto será solicitado. Isso me permitirá indicar se a viga é segura ou não para aquele carregamento, principalmente em hipóteses, né, de alteração de carregamento, mudanças da estrutura, né? Esta situação de verificação de segurança pode ocorrer. Ou ainda mesmo, né, quando um dos materiais apresentar problemas, né? Então, o concreto que você utilizou na obra era FCK 25. Porém, após os ensaios da resistência nos corpos de prova, determinou-se que ele chegou no máximo a 18. Será que há risco para essa estrutura, né, para essa parte da estrutura, para essa viga, para essa laje? Então, seria
uma verificação de segurança a partir já de uma condição instalada que te permite fazer o cálculo usando, né, as mesmas equações de equilíbrio para o dimensionamento, também para a verificação da segurança. Todo dimensionamento de concreto armado ele está lastreado em 3 tipos de equações, né? Se nós quisermos resumir, né? Equações que nós chamamos de equilíbrio, equações que nós chamamos de compatibilidade e as equações constitutivas que nós já conhecemos. As equações de equilíbrio na flexão simples se resumem ao equilíbrio estático, ou seja, é o equilíbrio no plano, né? Quem já não utilizou para determinar lá os equilíbrios de uma viga, né? O equilíbrio de uma viga é o cálculo lá das reações de apoio. O que nós usamos? Somatória das horizontais igual a zero, somatória das verticais igual a zero, né? Mas no caso da nossa flexão simples ali que nós entendemos naquela região de flexão pura, que não tem o esforço cortante, né? Essa equação não é necessária, porque eu não tenho uma componente vertical. Então nós vamos usar basicamente no equilíbrio de forças normais a somatória das horizontais igual a zero. E o equilíbrio dos momentos fletores, né? Porque nós temos na seção a presença do momento fletor atuante. E vamos usar também a equação da estática, que aplicamos tanto na física quanto na mecânica, né? A somatória dos momentos em torno de um polo igual a zero. As equações de compatibilidade elas estão baseadas na hipótese de Navier, né? Isso também nós aprendemos na resistência dos materiais. E isso nos permite tratar, né, a análise do concreto armado e das condições de equilíbrio nas seções transversais com uma hipótese simplificadora, ou seja, entender que as seções, né, deformadas permanecem planas. Então, se eu tenho aqui a seção original, né, da nossa seção, sem carregamento, à medida que nós temos a aplicação do carregamento, a nossa viga se desloca. Esse deslocamento vertical dela provoca uma rotação. Essa rotação da seção transversal, né, toma-se como plana, apesar de não ser exatamente assim. Então, a mudança, né, do formato da seção implicaria em maiores dificuldades no tratamento do equilíbrio. Então, nós vamos adotar essa hipótese simplificadora das seções mantidas como planas, né? E, além disso, nós precisamos das equações constitutivas, né? Nós já estudamos, só lembrando aqui, né? Quais são elas, né? Para o concreto armado, é a relação tensão-deformação, com o diagrama parábola-retângulo, específico aqui representado, né, com o efeito Ricci 0,85, mas nós vamos discutir esse valor, né, ele pode ser 0,8 ou 0,85, né, tendo um intervalo parabólico de 0 a 2 por mil, né, e um trecho constante a 3,5 por mil para os concretos até a classe 50. Né? Nós vimos que concretos de maior resistência, esse valor deverá ser corrigido para o εcu, conforme varia a resistência. E vimos também que esse diagrama pode ser substituído por um diagrama retangular equivalente, não? Desde que se utilize uma ordenada y igual a 0,8x. Isto significa que este diagrama terá uma resultante, se eu pegar a força resultante da tensão aplicada correspondente a y vezes o valor da tensão, é equivalente à resultante deste diagrama, com uma pequena variação da posição do centro de gravidade dessa força aplicada. Então, como a variação é muito pequena, a norma aceita que você utilize esse diagrama simplificado. E nós vamos ver que isso faz todo sentido, né, para a facilidade do processo. Podemos utilizar, claro, esse aqui com um pouquinho mais de rigor, mas os resultados serão muito parecidos. E o diagrama tensão-deformação do aço, que nós também já conhecemos, né? Nós vimos lá
como valor de referência o FYD para o EPSILON-YD, então uma fase elástica e a fase elastoplástica, que vai de EPSILON-YD a 10 por 1000 na região de tração, né, mantendo-se a tensão FYD. Claro, se nós precisarmos trabalhar com aço na região comprimida, vamos utilizar aqui até o limite de 3,5 por 1000 para ser compatível com o concreto. Mas essas condições de equilíbrio dependem, né, daquela deformada da seção transversal. E é isso que nós precisamos discutir, né, um pouco mais à frente para entendermos como o equilíbrio se dá na seção transversal para elementos fletidos. Ainda, né, sobre o ponto de vista de dimensionamento, é importante nós entendermos a questão dos domínios. Não profundamente nesse instante, mas ao longo desse estudo de flexão simples, nós vamos entender a razão de separar essas fases de carregamento da estrutura e que definem os domínios. Tá? Então, os domínios eles estão relacionados à disponibilidade de material, ou seja, o tamanho da seção de concreto, e a proporção de aço em relação ao momento atuante, né? E com isso, o comportamento da seção vai se alterando. Então, seções que estão com abundância de concreto, né, seções maiores do que o tamanho necessário, vão trabalhar nos domínios de flexão mais tranquilos, né, do ponto de vista de quantidade de aço. Enquanto domínios que a seção de concreto vai sendo muito mais exigida, vai exigir maior quantidade de aço, e isso vai implicando em um comportamento não necessariamente adequado ao concreto. Esses domínios nós já vimos, né? Em parte, a linha A para tração simples e a linha B para compressão simples. Para a flexão simples, nós vamos trabalhar com o domínio 2, né, que trata do intervalo inicial do aço no polo A aqui, né, até um ponto de alongamento zero, encurtamento zero, né, variando um encurtamento até o ponto do 3,5 por 1000. Aqui tem uma subdivisão de 2A e 2B, mas que não é importante para a flexão simples. Para nós, o que interessa é o intervalo inteiro 2. Né? Então, o que isso significa? Nesse intervalo, eu estou com o aço com a sua deformação máxima. E o concreto vai estar variando aqui com uma pequena compressão que pode atingir até o limite de 3,5 por 1000. Então, isso significa que o concreto ainda não está no limite. E se o concreto não está no limite é porque eu tenho uma seção abundante em concreto. Então, uma seção alta, né? Por exemplo, uma viga de 20 por 40 para um vão pequeno de 2 metros. Isso provavelmente vai gerar, numa estrutura normal, né, que não tem nenhum carregamento excepcional, uma quantidade de ar relativamente baixa, mas trabalhando na sua deformação máxima, enquanto o concreto trabalhando com deformações menores do que o seu limite. Já passando para o domínio 3, né, nós estaríamos no limite do concreto, ou seja, essa seção está bem aproveitada do ponto de vista do concreto, e o aço começaria a ter reduções nas deformações específicas, até o limite do EPSILON-YD, ou seja, até o limite onde as tensões no aço são as mesmas, correspondentes ao patamar de escoamento. Este é o domínio 3. Se nós continuarmos reduzindo as deformações no aço, nós entramos no domínio 4, onde a armadura, né, terá uma tensão menor a FYD, ou seja, estaremos no regime elástico para as armaduras tracionadas aplicadas nessa seção transversal. Então, isto implica em comportamentos diferentes do ponto de vista de desempenho das seções transversais. E nós vamos também discutir aqui os valores, né, das deformações como elementos importantes para uma condição
de segurança que nós já tratamos, que é definida como dutibilidade. Lembram deste termo? A capacidade da seção de sofrer grandes deformações antes da ruína, criando o aviso prévio, para que nós não tenhamos sustos com uma ruína frágil, ou seja, sem um aviso preliminar. Então, entender os domínios é essencial também para entender se nós estamos projetando bem uma estrutura do ponto de vista de dutibilidade. Isso nós vamos tratar, claro, ao longo desse estudo, de maneira sequencial, para que vocês aproveitem os exemplos que nós vamos estar tratando e verifiquem a partir daí, de maneira bem clara, a importância de um bom dimensionamento dos elementos solicitados à flexão. Resumindo aqui, essas etapas que nós mostramos ali, que são possíveis de dimensionamento, os domínios 2, 3 e 4, indicados aqui de modo colorido, no intervalo de aproveitamento máximo do aço e menor do concreto, um segundo intervalo com máximo aproveitamento do concreto e ótimo aproveitamento do aço, e este domínio 4, onde o aço começa a não ser tão bem aproveitado, porque nós estamos trabalhando com tensões menores que a tensão de escoamento. Ou seja, nós poderíamos chegar até de escoamento, mas nós vamos estar trabalhando com valores da fase elástica. E, portanto, não estamos usando todo o potencial do material. Então, essa é a questão, não só em relação à questão da dutibilidade, mas também, de se fazer o melhor aproveitamento possível do material. Com isso, nós fechamos essa parte introdutória e no nosso estudo seguinte estaremos já apresentando as equações de dimensionamento para seções retangulares. Ok? Um abraço a todos.